estamos começando o Viva Mais e como sempre é muito bom estar com você. E nós sempre estamos falando de como viver mais, com mais qualidade de vida e sempre com entrevistados maravilhosos. E hoje, sem dúvida nenhuma, claro que com bastante corujice, mas com muita realidade, estou com dois entrevistados maravilhosos que vocês conhecem bem e eu também. E nós vamos falar muito sobre qualidade de vida, como viver mais, com mais longevidade, com mais saúde. E você pode sempre participar, né? Você sabe que você pode entrar no nosso site, no www.programavivamais.com.br. Interaja conosco. E, na verdade, o assunto de hoje é porque você sempre está participando conosco e nós recebemos inúmeras ligações, muitos e-mails, as caixas dos nossos e-mails estão lotados com esse assunto. Então, nós resolvemos trazer justamente as pessoas que são, ao meu ver, as que mais sabem a respeito desse assunto aqui no estado, que é o Dr. Vitor Sorrentino, que é meu sobrinho, com muito orgulho, mas que ele é formado aqui em medicina. Ele tem... O Vitor fez uma pós em cirurgia geral na Santa Casa, depois ele fez na Santa Casa do Rio, depois ele fez uma pós em cirurgia plástica também na Santa Casa do Rio, com um colega que é o Dr. Ricardo Cavalcante. E atualmente ele faz uma pós-graduação em nutriendocrinologia funcional, onde nós fazemos juntos. Que são colegas. E o Dr. Miguel, que eu não preciso nem dizer, meu irmão, né? Mas ele também fez a faculdade de medicina aqui em Porto Alegre, na Santa Casa. Na Santa Casa. Também fez cirurgia geral. Também fez cirurgia plástica e agora também faz endocrinologia funcional. É um nome um pouco comprido, mas na verdade o significado disso é anti-envelhecimento. E falando em anti-envelhecimento, né, é o que todo mundo anda perguntando e no nosso site, cada vez que se fala nesse assunto, Vitor, a nossa caixa de e-mail assim enche. As perguntas são: onde se tratar em Porto Alegre? Quem trata em Porto Alegre? Não preciso nem dizer, né, porque nós trouxemos o Vitor para falar sobre isso e o Dr. Miguel também. E o Miguel também. E principalmente, né, o grande problema das pessoas hoje, grande parte das pessoas tem alergia quando tomam leite, quando comem pão. Hoje em dia, assim, eu não sei se porque as pessoas têm mais conhecimento, já se sabe com mais certeza que as pessoas têm muita alergia aos alimentos que estão comendo, como pão, glúten, lactose. E esses alimentos têm relação ao envelhecimento? Existe essa relação? Existe. Bom, a primeira resposta já diz tudo. Existe, na verdade, as pessoas sabem disso, né? Porém, as pessoas sabem muito pouco a respeito disso e a comunidade médica também, porque são assuntos relativamente novos, né? Tu vê que tem pessoas, mesmo médicos, que ainda não se interessaram por saber alimento, por saber sobre comida, né? O que a gente come. Acho que não tem cadeira na faculdade sobre alimentos, tem? Não tem, infelizmente, né? Eu na faculdade não tive nada sobre alimento, saí da faculdade sem saber nada sobre alimento. Até eu me envergonhava disso, porque muitas pessoas perguntavam, mas isso, mas aquilo, e eu não sabia sobre isso. E isso incomoda qualquer médico, porque a gente tem uma noção básica que é a mesma noção, muitas vezes até menor, a noção do que as pessoas têm, porque as pessoas procuram se informar, né? O médico, ele sai aprendendo a receitar remédio. Eu saí assim, isso não é errado, mas infelizmente é muito pouco perto do que a gente pode oferecer para os pacientes. Alimento é o nosso remédio, né? Alimento é o que a gente faz todos os dias. Então, uma alimentação errada, ela pode trazer muitos problemas, muitas doenças que a gente poderia evitar se a gente fizesse uma alimentação correta. E disso, relacionando com a tua pergunta sobre anti-envelhecimento, tem tudo a ver com o envelhecimento, tem tudo a ver com o aparecimento de doenças que poderiam ser evitadas, né? A gente sabe que um alimento que entra, a princípio, entrou pela boca, passou pelo tubo digestivo, ele não é nosso ainda, ele está fora do nosso corpo, porque o tubo digestivo tem muita coisa que passa e a gente não absorve. Bom, a partir dali, se um alimento não faz bem para uma pessoa, ele pode começar a lesar a parede do nosso intestino. Então, o intestino é uma peneira. Quando começa a machucar a peneira, e se entrar proteínas que não eram para entrar, ou que a pessoa não está preparada para receber, por que uma criança, ao nascer, tu não pode dar certos tipos de comidas, medicações também,
porque isso faz mal. A parede do intestino da criança e nem o corpo dela está preparada para receber aquela alimentação, aquelas proteínas, né? O adulto é a mesma coisa. O adulto existem certas idades que a gente perde a capacidade a maioria dos adultos, né, de absorver alguns alimentos e a gente começa a ter necessidade de outros. Em passando pela nossa parede intestinal, alguma coisa que faça mal para a gente, isso pode acontecer. Imagina que começa a aparecer alguma comida que não faz bem para a gente, o intestino reclama. Muitas vezes ele reclama, mas não chega a reclamar da maneira da gente causar uma diarreia, algum problema intestinal. A gente sente uma dor de barriga e isso passa. Dor de cabeça. Dor de cabeça, enfim. Quando começa a entrar demais, o nosso corpo perde a capacidade de absorver tudo aquilo ali. Existe um sistema imune, né? A nossa defesa começa, imagina que nós temos 10 soldados ali para resolver. 10. Começou a passar demais. Os 10 soldados começam a cansar e começa a passar mais coisa do que eles podem combater. Passou demais, isso vai trazer malefícios para órgãos diversos. Ele pode tanto te causar uma diarreia, e a melhor coisa seria isso, porque a pessoa sabe que fez mal e pronto, vai parar, vai buscar saber o porquê. Agora, o problema é que grande parte desses alimentos não causam problema no intestino, eles vão causar problemas em órgãos à distância. Por uma coisa que a gente chama em medicina de homologia estrutural, ou seja, essas proteínas que passam para dentro da gente, elas muitas vezes são parecidas com proteínas do pâncreas, da tireoide, e isso vai fazer com que teu corpo produza anticorpos contra aquela proteína. Mas por serem tão parecidas com outras proteínas, pode atacar esses órgãos também. Então, a gente sabe que num futuro, quer dizer, aumentou muito o número de pessoas que têm hipotireoidismo, problema na tireoide, problema no pâncreas, as diabetes, né? Pessoas com enxaqueca, pessoas com problemas diversos, que na realidade elas vão custar muito a saber por que elas têm aquilo ali. E vão procurar sempre o remédio para aquilo. Então tu vai tapar o sol com a peneira. Vai ter uma hora que isso não vai ser suficiente mais. E tu, em vez de tratar a causa, vai estar tratando só o sintoma. Então, por que envelhece? Porque os órgãos eles envelhecem em proporções diferentes. Se essa proteína começar a atacar meu pâncreas, esse pâncreas começa a ficar envelhecido e machucado. E eu posso estar com 20 anos e estar com o pâncreas extremamente machucado. Eu vou apresentar... Na verdade, Ana, isso que o Vitor está falando é assim, existe uma tendência de a gente achar que, por exemplo, o fulano tem 20 anos, o outro tem 30 anos, e a gente aprende nessa pós-graduação que a tua idade é a idade do teu órgão mais antigo, que é isso que o Vitor está falando. O que é essa homologia estrutural que o Vitor falou? Um homem normal, um adulto normal, durante a vida dele, depois de se alimentar durante toda a vida, uma vida de 60, 70 anos, ele deixa passar pelo tubo digestivo, é absorvido sem fazer digestão, em média 500 quilos de alimentação. E o teu organismo, como não foi digerido esse alimento, muitas vezes por essa homologia estrutural, o que é homologia estrutural? Um alimento tem uma constituição parecida com alguma proteína, como o Vitor falou, de algum órgão teu. O organismo vai tentar se defender, porque está entrando alguma coisa sem fazer digestão, sem passar pelo fígado, sem ser absorvido, e fabricando anticorpos contra esse produto, contra essa alimentação que tu está fazendo. Tem gente que tem alergia à lactose, alguns ao glúten. Então, o teu organismo vai fabricar anticorpos contra o que está sendo absorvido direto, sem ser metabolizado. Ele vai produzir anticorpos e esses anticorpos vão acabar atacando, de repente, o teu pâncreas, fazendo uma diabetes juvenil. De repente, vai atacar o próprio fígado. Eventualmente, vai atacar os rins. Então, justamente por quê? Porque grande quantidade desse alimento não foi metabolizado. Eu vou fazer um parênteses, porque assim, vocês que costumam assistir o programa com mais frequência, o programa é sempre gravado. Nós temos todos eles gravados no nosso site. E nos últimos programas, se você pegar programas de mais ou menos 8 meses atrás e comparar os programas onde eu apareço, e a gente aparece em todos, né? E esse programa, eu perdi 15 quilos. O meu médico... Ainda mais jovem e mais bonita. O mais jovem e mais bonita por conta de tu ser minha irmã. Não, é mas porque eu com sou mulher e sou sincera com mais saúde, com certeza. Então, assim,
Eu perdi 15 quilos. O meu médico é o Vitor. Não, uma coisa que é interessante, eu sou testemunha, ele vivia gripado. Vivia Era gripado. uma gripe atrás da outra. Eu tinha um herpes que aparecia na coxa sempre que eu estava incomodado ou sempre que, eventualmente, eu ia operar fora e daí fazia viagens muito longas. Não tive mais um herpes. Não tive uma gripe. A gente atende grande quantidade de gente. O que nós fizemos nessa mudança para melhorar a saúde? Bom, eu perdi 15 quilos. Então, cortamos o glúten. Foi isso, né, Vitor? Cortamos a lactose. Eu sou um pouquinho radical, então eu fiz com que o Vitor fizesse uma dieta mais regrada para que eu seguisse. Então cortamos o açúcar, algumas coisas que faziam mal. Eu não estou dizendo com isso que você vai ter que parar de comer tudo, porque muitas vezes o pessoal da academia me para e diz assim, mas o que é que tu fez? Eu digo, eu fiz isso, aquilo. Ah, mas tudo isso? Não, o Vitor não me cortou tudo de uma vez. Nós estamos fazendo isso de forma moderada. Não tem como tu cortar, nós somos de origem italiana, né? Então massa para mim era uma coisa, eu podia ficar sem carne, mas massa fazia parte do meu dia a dia. Mas existe forma de tu cortar o glúten sem cortar a massa, tem massa de arroz. Inclusive ele é o nosso cozinheiro do domingo à noite. E sem glúten. E faz massa de arroz, e é maravilhosa. Macarronada de arroz do Miguel no sábado à noite é maravilhosa, no domingo à noite. Então, assim, é maravilhosa. Para quem quer ter uma prova de que isso funciona, é só você acessar o site do programa e ver e olhar as primeiras gravações ou gravações de 8 meses atrás, ou 10 meses atrás, ou 1 ano atrás, e comparar com a gravação de hoje. Quer dizer, eu tive que mudar todas as minhas roupas. Isso é a parte gostosa, porque por mais gasto que dê, é uma delícia. É uma delícia e não dá gasto em saúde, né? E a qualidade de vida. Eu dormia, eu muitas vezes viajava com... eu viajo com o Vitor para operar. O Vitor é meu amigão. E eu estava roncando. E não era pouco. Não, eu me lembro no casamento do Vitor, eu passei no corredor na frente do teu quarto, a gente escutava no corredor. Eu estava roncando, Ana, eu comecei a ficar impressionado, porque eu estava assistindo o Jornal Nacional e, eventualmente, olhando o Jornal Nacional, faz assim, ó. Eu digo, mas espera aí, eu estou vendo o jornal, não estou dormindo ainda, eu estou roncando sentado. Bom, no avião, então, era um vexame. Né? Então, o que mudou a nível de qualidade de vida é impressionante. Eu consigo jogar meu tênis mais tranquilo, incomodar o professor, coitado, porque passei a correr com 15 quilos a menos. Eu consigo ir para a academia muito mais feliz. Vou para a praia, consigo colocar uma sunga e não sentir incomodado com a barriga. Isso que eu sempre fiz exercício. Né? A gente, por hábito, faço exercício desde os 12 anos de idade, mas algumas coisas começam a mudar na tua vida e muito em função disso que o Vitor falou, da homologia estrutural, que é quando tu começa alguns tipos de alimento a te fazer mal. Mas nunca fizeram antes, mas de repente começa a fazer. Isso é um conceito muito novo, né? É um conceito novo que, na realidade, eu observo que, assim, acho que a medicina a gente está voltando, tentando retroceder para entender o porquê que essa quantidade imensa de tecnologia e de medicações e de equipamentos não conseguem fazer com que as pessoas vivam mais, só que melhor. As pessoas estão vivendo mais, mas existe uma estatística muito interessante de 3 anos atrás, que nos Estados Unidos, 1/3 da população americana, a partir dos seus 30 anos, vive com mais de 5 medicações por dia. Isso é assustador, né? E medicações, remédios, são drogas. Não é vitamina, é medicação. Não, medicação, não é suplementação, né? Então, assim, o que está acontecendo? Realmente a gente está tendo mais acesso a medicações, estão aparecendo cada vez mais medicações, só que ao invés da gente buscar saber a causa, tratar a causa, né? Tratar o porquê e prevenir, né? Toda pessoa deveria tentar buscar prevenir, não deixar acontecer o incêndio para depois tentar apagar. Daí tu lesa muita coisa, né? Enfim, tentar começar a fazer um programa desde cedo de prevenção. Quer dizer, a gente já consegue saber por história familiar quais são o que eu tenho mais, o que provavelmente eu posso ter apresentado durante a minha vida. Eu tenho história familiar de câncer disso, ou de infarto, enfim. Então tem como, desde cedo,
começar a prevenir. E é muito interessante, porque a mentalidade precisa mudar, né? Tanto do médico como das pessoas. E é interessante que existem pessoas, e geralmente as mais naturebas, assim, que apresentam essa preocupação, não só com eles, né? Mas com os filhos. Quer dizer, já tem a consciência de que, olha, quanto antes eu começar a me tratar preventivamente e, portanto, obviamente, ao meu filho, que eu amo, mas eu consigo manter ele saudável durante, imagina, com essa mudança do mundo, o natureba sabe disso, né? Ele procura comer produtos naturais, orgânicos, eu tenho que procurar orgânicos hoje, porque ele sabe que a carga de agrotóxicos nos alimentos é imensa, quantidade de mal que isso faz para a saúde, eles sabem disso, quer dizer, todo mundo sabe, né? A gente tenta não pensar nisso, porque quase toda a alimentação que a gente come hoje tem alguma química que não deveria ter. Então, é uma preocupação que é bacana de ver. E eu acho que é isso que as pessoas devem começar a procurar, a ter tratamento preventivo, a prevenir, não deixar a coisa acontecer, né? A você, ao seu filho, já tem diversas pessoas que se deram conta disso e estão levando os filhos, as filhas, quer dizer, quanto antes procurar fazer exames ao mesmo... Não tem idade para a gente começar a fazer consulta com o nutrólogo? Não tem, eu acho que no futuro da medicina, eu acho que caminha para esse lado, né? A pessoa com seus 15 anos, enfim, começar a ver o que faz mal para ela, Claro que é o pai que vai ter que levar, né? Então são exames simples de sangue, os mesmos que todo mundo pede, é colesterol, é exame de sangue, os exames hormonais também, para saber como funciona o organismo dessa pessoa, e o teste alimentar, que é uma coisa extremamente simples. Existem testes, a medicina também se encaminha para que as pessoas possam fazer, talvez, no futuro, teste em casa mesmo, com gotinha de sangue. Né? A mesma coisa que o diabético faz para medir a quantidade de glicemia, a glicose no sangue, teste de sangue, para saber quais alimentos que não fazem bem para essa pessoa, e ela, assim, poder se alimentar da forma correta e ter no alimento a medicação dela, natural. Aliás, isso já se faz, viu, Ana? O Vitor diz assim, talvez a pessoa vá ter isso em casa, mas esse kitzinho para fazer em consultório, isso já existe. Existe um kit para dosar 50 e tantos alimentos para ver o que a pessoa eventualmente tem mais sensibilidade ou hipersensibilidade ou alergia. Um kit com mais de 100 e tantos alimentos, que daí já é em laboratório. Um outro mais completo ainda, mas isso já dá para fazer. Então, existe essa possibilidade. E a pessoa vai ter qualidade para Exatamente. viver, né? O objetivo sempre é o seguinte. Por exemplo, o Vitor falou após os 15 e tal. Nós estávamos nos Estados Unidos e eu estava escutando palestras médicas lá de pessoas falando que alguns alimentos já deveriam ser restritos ou o indivíduo não deveria mais fazer uso após os 3, 4 anos. Mas a gente pode falar no próximo bloco. Então assim, eu sei que está super interessante, vou interromper uma coisa que vocês estão doidos para escutar, mas não saiam daí que a gente já volta, tá bom? Então, para você que estava mudando de canal e nos pegou agora, nós estamos falando sobre anti-envelhecimento. Então, nós estamos falando com o Miguel e com o Vitor, né? E o assunto estava maravilhoso, porque nós estávamos falando de alimentos que a gente pode comer e deve comer e os que a gente não deve comer. Claro que a ideia não é viver eternamente, né, Miguel? Nós trouxemos... Porque as pessoas podem achar que a gente está falando de anti-envelhecimento porque ninguém aqui quer morrer. Mas a ideia não é essa, é ter qualidade de vida, né? Se vocês se lembrarem, nós trouxemos 2 vezes a Eulair Ribeiro para falar. E talvez tenha sido, vamos dizer assim, o estopim para eu começar a me preocupar com isso. A gente tem a oportunidade de operar fora, isso a gente já falou várias vezes, e tem a oportunidade de conviver com pessoas diferentes, muito diferentes. Eu comecei a notar, Ana, e já faz algum tempo, os congressos de cirurgia plástica se falava muito em anti-aging, anti-envelhecimento. E eu recebia, isso eu cheguei a comentar no vídeo algumas vezes aqui com vocês, e toda semana eu recebia um panfleto falando sobre congresso tal e anti-envelhecimento, congresso tal e anti-envelhecimento, nos mais diferentes lugares do país, né, e do mundo. Congresso na Europa, anti-envelhecimento. Congresso nos Estados Unidos, anti-envelhecimento. Congresso de cirurgia plástica aqui no norte, anti-envelhecimento. E até pouco tempo atrás,
Eu me lembro que se tu falasse, eu fiz uma medicina um pouco mais ortodoxa, né? Então eu fiz cirurgia geral para ser cirurgião geral e cheguei a trabalhar em UTI, o pessoal sabe também, trabalhei até como auxiliar de enfermagem numa UTI de tuberculose e tal. E a minha ideia era fazer cirurgia que salvasse vida, então por isso que eu fiz cirurgia geral e tal. Acabei me encaminhando para a plástica por orientação dos professores da cirurgia geral. O que eu quero dizer com isso? Quando eu fiz cirurgia geral, se tu falasse em anti-envelhecimento, dava um ar assim de picaretagem. Da mesma forma, quando começaram a falar em cirurgia endoscópica. Eu me lembro as primeiras vezes que eu falei, já citei algumas vezes também no vídeo, que algumas vezes quando eu estava operando e os professores escutavam, o fulano está fazendo cirurgia com incisão reduzida, ou está fazendo cirurgia laparoscópica, vídeo, endoscópica, né? Vídeo, né? Para quem está escutando. O que é o vídeo? Bota aquele canudinho e o cara opera por canudinho. Os professores se atiravam de costas. Esse guri, tu tá louco. Grandes cirurgiões, grandes incisões. Era a primeira coisa que eles faziam, era chegar, vai operar uma vesícula, abrir um buracão porque tinha que fazer grande para poder enxergar. Hoje em dia, se tu oferecer, só estou fazendo um paralelo, porque hoje em dia se tu oferecer para qualquer paciente operar a vesícula e a primeira opção não for por vídeo, vão dizer assim, nossa, o doutor está defasado. Então, o que era tido até pouco tempo atrás, e eu me incluo nisso aí, né, como, entre aspas, picaretagem, anti-envelhecimento, há 3 anos atrás foi o Prêmio Nobel de Medicina, foi a descoberta do quê? Do telômero e da telomerase, que é a enzima que aumenta o telômero, que é responsável por aumentar o número de vezes que a célula pode se replicar, pode se multiplicar, isso fazendo com que o indivíduo viva mais. Quer dizer, hoje em dia você sabe que quanto maior o telômero, que é a pontinha do cromossoma, mais tempo o indivíduo vai viver. Isso é novidade. Então, a ciência do anti-envelhecimento, por isso é que começaram a falar tanto em congressos, a ciência do anti-envelhecimento não é mais eu acho que, é ciência. Quer dizer, foi o Prêmio Nobel de Medicina, um monte de cientistas se reuniram para premiar o quê? Premiar as pessoas que descobriram uma forma de diminuir o envelhecimento. Então, é científico, não é eu acho ou ciências ocultas. Não é só científico, né? É o assunto mais estudado e pesquisado no mundo da medicina. Então, hoje em dia tu pode viver mais e melhor. Tal é a importância, né, do assunto e por isso que interessa tantas pessoas, né? Olha, números assim são assustadores, né? Assustam por diversos motivos, né? Eu acho que no final das contas porque as pessoas não estão sabendo que existe isso, que existem esses novos conhecimentos. Então, olha, o que a gente sabe hoje em medicina levou mais ou menos 10 mil anos para a gente saber. 10 mil anos para saber o que se sabe hoje em medicina. E provavelmente nos próximos de 2 a 5 anos, esses conhecimentos produzidos vão duplicar. É muita coisa em pouco tempo, né? Então a gente está tendo acesso hoje. Só que o acesso, aí entra a parte mais preocupante, né? A preocupação é que assim, a velocidade com que esses conhecimentos estão sendo produzidos não estão sendo levados nem ao médico e muito menos ao paciente. Então, o fosso que existe entre a produção do conhecimento até chegar ao médico, até chegar ao paciente, quer dizer, quanto tempo leva esse tempo e há quanto tempo a pessoa poderia estar aproveitando daquele conhecimento. Eu vou te dar um exemplo simples. O óleo de coco. O chá verde acabou de aparecer, Globo Repórter, Ana Maria Braga, enfim, são diversos meios de comunicação redescobrindo uma coisa milenar. A vitamina C, Vitor, né? Quanto tempo levou, tu te lembra que isso que a gente ficou sabendo depois, isso é uma curiosidade, se descobriu que a vitamina C era importante, principalmente nos marujos, né, que ficavam muito tempo no mar, 300 anos antes de a medicina dizer assim, realmente a gente tem que suplementar. O que significa isso? Por causa do escorbuto. Significa que muitas vezes, e muito conhecimento, como o Vitor falou, está sendo jogado como informação e, infelizmente, como muda muito, e hoje em dia a gente tem como ter acesso, quem quer ter acesso.
Porque tem gente que, infelizmente, travou. Por exemplo, há pouco tempo atrás, vocês diziam assim, eu vou repor vitamina. E eu mesmo dizia, não, mas vitamina, eu aprendi na faculdade que se tu comer bem, não precisa. Quer dizer, comer bem. Hoje em dia a gente sabe que os alimentos já não têm mesmo a mesma constituição que tinha há mais tempo atrás. E respondendo aquilo que tu falou antes, quer dizer, nós não queremos fazer com que ninguém viva eternamente. Deve ser extremamente entediante, né? Mas assim, o que a gente aprende fazendo anti-aging? Que o importante é a gente viver como uma lâmpada. Quer dizer, a lâmpada tu acende, ela acende, 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 uma hora apagou. E não viver que nem uma vela, que está lá se esvaindo, lá. O que eu quero dizer com isso? A gente quer viver com saúde. Qualidade de vida. Qualidade de vida. O que o Vitor falou, que a gente tem como avaliar hoje também, é que a saúde, na verdade, ela é como se fosse uma corrente. E os elos da corrente são diferentes para cada pessoa. Então, se na minha família eu tenho gente que tem propensão ou já tive muito câncer de mama, eu tenho como prevenir ou tenho como tomar medidas para que não aconteça comigo. Na nossa família o pessoal tem problema de coração, infarta. Né? Então, aonde que a minha saúde provavelmente vai acabar estourando? No elo mais fraco. Imagina que eu tenho uma corrente onde os elos são de metal e lá um que outro entremeado nos de metal são de plástico. Onde é que essa corrente vai arrebentar? No elo mais fraco, no plástico. Nós sabemos hoje em dia, e isso é falado, todo mundo tem acesso. Antigamente, há 30 anos atrás, quando eu fiz medicina, quando eu me formei, se dizia que nós éramos reféns do nosso genótipo, reféns da tua herança familiar. Hoje, aliás, eu aprendi isso na faculdade também. Faz pouco tempo. Né? O Vitor estou formado... 12 anos? 15, 13, 15, acho que 14 anos, Vitor. Não, peraí, eu não estou tão velho assim para esquecer das coisas. Foram 26, eu estou com 33. E eu aprendi isso também. Que a gente era refém. Claro, tudo era genético, né? Tudo era tinha uma explicação, a pessoa... E isso eu ouvi de um professor meu de geriatria uma vez e foi muito bacana. Ele me contou, olha, eu não trato o idoso como um idoso, eu trato como uma pessoa qualquer. Então, ele não pode, eu não posso dizer para ele que é normal ele não caminhar. A gente sempre brinca, quer dizer, eu estou com dor nessa perna aqui, tá ótimo. Vai consultar o médico, porque a perna tá velho. Tá, mas a outra tá nova, então é a mesma idade, né? Então, o tratamento hoje em dia, a gente busca deixar uma pessoa que está com uma idade mais avançada com o corpo funcionando. Isso não é nada demais, não. Isso aí é absolutamente natural hoje. Na verdade, envelhecer que não é natural. Se a gente pensar historicamente, na Roma Antiga, as pessoas viviam até os 19 anos. Passou por um período que as pessoas viviam até 50. Quem imaginava com 50 anos morrendo que uma pessoa ia viver até os 80, a expectativa de vida hoje é 80 anos. Quer dizer, mas nós não podemos esperar que vivamos 80 anos com o solo sendo desgastado, com a alimentação nossa piorada, com o tanto de poluição que a gente respira, o estresse de hoje em dia, a vida cheia de hormônio na carne, no leite, na comida. Quer dizer, e que mesmo assim nós temos a mesma quantidade de nutrientes que se tinha antigamente, não temos mais. Então, nota que as coisas andam por lados diferentes, né? A gente vive mais, mas tem menos nutriente. Não tem como o corpo acompanhar. Então, o que se faz? Ajudar o corpo. Isso não é mal, não é... Quando se falou através os elos das correntes, né? Não é começar a tomar remédio e nem começar a fazer só exames de imagem para detectar. Olha, começou a aparecer o tumor. Espera aí, não é começou a aparecer, é ótimo, tem que ter este lado do começou a aparecer. Agora, a gente tem como ajudar na prevenção de outra forma, ajudar o corpo a funcionar bem. Os maiores especialistas em anti-envelhecimento do mundo estão em Harvard e eles falam, num corpo saudável não existe doença que consiga se propagar. Precisa ter os nutrientes adequados, os hormônios adequados. Quer dizer, o jovem geralmente não é um propenso a ter doença, né? Olha, sabe que eu era uma que tomava vitamina e a gente brigava um pouquinho antes do Miguel assumir que realmente funcionava, porque eu tenho uma paciente que há 30 anos toma vitamina, ela é uma médica, e ela toma há 30 anos, porque ela estudou na Suécia, e ela há 30 anos estuda e lê trabalhos, e ela
vê que isso funciona. Então, há 30 anos ela toma. Sabe quando é que isso começou a me chamar a atenção, Ana? Quando eu comecei a ver, assim, pessoas, eu não vou citar nome porque algumas são conhecidas, mas eu comecei a ver pessoas com 70 anos com o físico de gente de 20 e poucos. E eu pensava assim, daí eu comecei a olhar e comecei a pensar, pô, eu continuo fazendo exercício, estou envelhecendo, barriga está aumentando, estou roncando, acordo de madrugada com refluxo. O cara está com 70, está com 80, está melhor do que um guri de 20 na aparência. Não, mas a gente pode falar dos falecidos, né? Que morreram super novos, o dono da Rede Globo. Super novos. O Marinho morreu bem, pelo menos. Trabalhando. Pô, mas ele tinha quase 100 anos. Então, inteirão maravilhoso e não parecia quase 100 anos. O que começou a Lili Marinho morreu toda bonitona. Esse está vivo ainda. O Silvio Santos está melhor hoje do que quando estava com 50 anos. Então, o que começou a levar... Alguma coisa essas pessoas fazem. Exatamente. Alguma coisa essas pessoas que têm um poder aquisitivo melhor estão fazendo ou estão tendo acesso que eu tenho que ter também. Porque se eles têm acesso porque têm uma condição financeira melhor, eu tenho que ter esse acesso porque eu sou médico. E isso é o que nos levou a ir atrás e a estudar. Então, Ana, assim, hoje em dia a gente sabe que a genética é responsável por 15 ou 20% das características ainda. Mais de 65% das tuas características, que quando a gente estudou, se dizia assim, se falava em genótipo, que é a tua herança cromossômica e tal, e fenótipo, que era a característica. Se dizia assim, o teu fenótipo é responsável, as tuas características, o responsável por isso é o que tu herdou. Hoje em dia a gente já sabe que não, que mais de 65% das tuas características, o que acontece contigo na tua vida toda, é responsável pelo teu tipo de vida, pelo ambiente que tu leva e pelo contexto todo onde tu está vivendo. Então tu tem como mudar isso? Tem. O Vitor chegou a falar em algumas coisas, por exemplo, comida, né? A gente não teve nenhuma aula sobre alimentação ou pouquíssimo. Outra coisa que eu sempre falo e comento até com os colegas, água. O corpo humano é 70%, 65%, 70% de água. Pergunta se alguém sabe qual é a água que tem que tomar. Mas essa dica da água nós vamos dar depois do comercial. Só para você ficar com mais curiosidade ainda e não mudar de canal. A gente já volta.